João 21:15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Pode sentar no seu lugar. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Põe a mão no seu coração, irmão. Eu creio que Deus trouxe você aqui nessa noite. Deus conduziu você até aqui. Hoje nós poderíamos estar em outro lugar. Talvez coisas poderiam nos impedir de chegar até aqui, mas o Senhor, pela graça de Deus, nos conduziu a esse lugar. Vamos orar para que Ele fale conosco. Pai, nós oramos pela Tua palavra, que ela venha ao nosso coração. Que o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, fale conosco, abrindo os nossos olhos, nos dando entendimento, restaurando a nossa vida. Eu oro, Pai, por cada pessoa que o Senhor trouxe a esse lugar, e cada pessoa que o Senhor trouxe e adentrou a esse lugar, que ele ouça a Tua palavra, que essa palavra, Pai, seja poderosa no coração de cada um deles, que gere a transformação necessária. Toque pela Tua graça e pelo Teu poder, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Quero dar um recado para os irmãos. Ia ser hoje, nós íamos dar início à nossa campanha de 21 dias de jejum. 21 dias de jejum, irmão. Ninguém dá aleluia para jejum, né? Bom é comer, pastor. Mas nós vamos fazer a campanha, vai ser 21 dias de jejum. Nós vamos dar início a ela no domingo que vem, amém? Então, você que faz parte de uma célula ou não, esteja conosco aqui sem falta. Vai ser a apresentação da campanha, nós vamos trazer os cartõezinhos de oração, vamos explicar como vai ser a campanha, nós vamos ter oração aqui na igreja também durante a semana. Então, para explicar direitinho para os irmãos como funciona, esteja um domingo aqui sem falta. Meu irmão, pergunta para o seu irmão, você não tem compromisso para domingo que vem não, né? Ele falou que sim ou que não? Se ele falou que não, já está errado, porque domingo que vem tem que estar aqui, já tem compromisso. Já está errado, irmão. Fala para ele, você disse que não, então você já está errado, viu? Já está errado. Tem que estar, irmão, acabamos de falar do compromisso, o cara vai falar que não tem compromisso. Aí não dá para entender não. Então, domingo que vem, nós vamos estar aqui para nós falarmos a respeito da campanha. Meus irmãos, glória a Deus. Na semana passada, nós falamos a respeito dos degraus que foram a derrota da vida de Pedro. Quem estava aqui no domingo passado, irmão? Quem estava assim? Levanta o dedinho pelo menos. Pronto, os irmãos estão assim. Nós falamos os 7 degraus da queda de Pedro. Pedro foi um homem orgulhoso. Pedro foi um homem que deixou de orar. Começou a seguir Jesus só de longe. Depois fez o quê? Que ele se assentasse junto a outras pessoas lá, que negasse a Jesus, que blasfemasse, e eu parei por aí. Só que hoje, irmãos, eu quero falar dos 7 degraus da restauração da vida de Pedro. Porque ele caiu, irmão, caiu? Sim, Pedro caiu, mas Pedro foi restaurado pelo poder de Deus. Então olha aqui para mim, talvez você na caminhada caiu e está aqui como já quem já tivesse caído, mas assim como Deus restaurou a vida de Pedro, Deus quer restaurar a sua vida também. Assim como Deus fez na vida de Pedro, Deus quer fazer na sua vida também. Pedro, nós falamos no domingo passado, foi um grande homem de Deus, mas ele pecou várias vezes, teve a sua queda, e foi uma longa queda. Mas o Senhor, pela sua imensa graça, irmão, vai atrás do pecador e restaura a vida dele também. Irmão, é muito amor. E para começar a falar a respeito da vida de Pedro, qual foi o primeiro degrau que ele começou a subir para que ele fosse restaurado pelo Senhor? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas.
Lucas no capítulo de número 22. Lucas 22. Que foi o texto que nós lemos na semana passada, né? Aleluia, Senhor, fale conosco, amém? Aleluia. Lucas 22. Eu quero ler com os irmãos do versículo de número 61, 22, 61. Você vê que tem alguns capítulos que são longos, né? Principalmente no final dos evangelhos aí. E diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará antes que cante o galo. Irmãos, eu quero que você pense comigo, qual foi o olhar que Jesus teve para Pedro? Porque naquele mesmo dia, Jesus estava reunido com seus discípulos, e quando Jesus chega aos seus discípulos e fala assim: todos vocês vão me abandonar, todos, ninguém vai ficar comigo. E Pedro falou o seguinte para Jesus: Jesus, se for preciso ser preso, conta comigo. Jesus, se precisar morrer com você, eu vou morrer. E Jesus falou: não, ainda hoje, antes que o galo cante, você já me negou 3 vezes. E diz que ele insistia com Jesus, dizendo: não, Jesus, você está errado. Esses pessoal, eu não sei, eu sei de mim. Sabe aquela conversa? Eu só sei de mim, a outro pessoal não sei. Mas Jesus falou, e ficou por aí. E Jesus, ele é preso para ser julgado lá na casa do sumo sacerdote, onde diz a palavra de Deus que quando Jesus está tendo julgamento, não é um julgamento justo, porque eles começam a acusar Jesus de blasfêmia, e eles começam a bater em Jesus. Pode ter isso em julgamento? Não. Quem está tendo julgamento é para ser julgado. E Jesus no julgamento, ele apanhava, era esbofeteado na face e cuspido no rosto. E quando Pedro só seguia Jesus só de longe, lembra que nós falamos disso? Quando Jesus olha de lá de dentro da casa do sumo sacerdote, ele olha lá para fora, quem ele vê? Pedro. E diz que Jesus fixou os olhos em Pedro. E quando Jesus fixou os olhos no Pedro, veio aquele negócio no Pedro, a memória do que Jesus tinha dito. E naquela hora ele se lembrou do que Jesus disse a ele. Agora olha aqui, qual você acha que foi o olhar que Jesus teve para ele? Você acha que Jesus olhou assim para ele e falou assim: maldito, você devia estar aqui comigo? Você acha que foi esse olhar que Jesus teve com ele? O olhar que Jesus teve com ele, muito provável, é aquele olhar de compaixão. Compaixão. Por quê? Jesus já sabia que Pedro ia abandonar ele. Jesus já sabia que os discípulos iam abandonar ele, para que se cumprisse a palavra de Deus. E quando Jesus olha para ele, Jesus se compadece dele. E naquela hora, é como ele... agora eu entendi o que Jesus falou para mim. Naquela hora, ele se lembra do que Jesus falou. É quando ele faz o quê? Cai em si do que ele estava fazendo com a vida dele. Por quê? Ele era um homem autossuficiente, orgulhoso. Jesus disse que ele negaria, ele afirmava que não. E naquela hora Jesus deu aquele olhar. Sabe aquele olhar que a pessoa não precisa falar nada para você? Sabe quando você aprontou alguma coisa? Você chegou em casa, a sua mãe só olhou. Ela tirou aquele raio-x da sua alma assim. Você tem aquela cara de acusado. A culpa está toda aqui. Eu lembro, irmãos, quando eu queria falar para minha mãe que eu queria vir para o Pernambuco. E eu lembro que eu tinha ido para a igreja
E minha avó é lá da Bahia, ela estava passando uns dias lá na minha casa. Eu cheguei em casa, cheguei da igreja e eu tinha conversado com o pastor que eu tinha interesse de vir para cá. Aí eu falei, tá certo, como que eu vou contar esse negócio para minha mãe? Aí cheguei em casa, como qualquer dia normal, irmão, não mudou nada, não falei nada. Sentei no sofá. Aí minha mãe falou assim pra mim, tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Eu falei, peraí, a senhora já tá sabendo de alguma coisa. Na minha cabeça eu falei, não mãe, quero falar nada não, que minha avó tava lá ainda. Eu falei, deixa minha avó dormir, porque se for só minha mãe, fica 1 contra 1, né? Se minha avó estiver junto, é 2 contra 1, é pior, né, pra discutir, né? Então 1 contra 1, dá pra gente argumentar. Esperei minha avó dormir. Aí eu falei, mãe, na verdade eu queria falar algo, mas é aquele olhar que sonda a sua alma, que sabe de tudo que está aqui dentro. Parece que mãe tem esse dom, né? Mas quem tem esse dom e não falha é Deus. Deus é aquele que olha lá no fundo da nossa alma e que sabe o que está acontecendo. E lá, nesse versículo, que nós lemos, versículo 61, diz que Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito para ele. Naquela hora, ele sente o impacto, ele cai em si. Então olha aqui, se ele caiu em si, o que significa? Que Pedro estava fora de si. Porque para você cair em si, você está fora de si. Ele estava fora de si quando falou, Jesus, estou contigo e não abro. Nós vamos matar quem tiver que matar. Nós tem espada, se for para ser preso, nós vai ser preso, e na primeira oportunidade, ó, tchau e bênção, Jesus, que eu não vou não. E abandonou. Mas o primeiro degrau que fez a vida de Pedro ser restaurada foi ele deixar Jesus olhar ali dentro. E ele caiu em si. E isso às vezes é necessário para nós. Pensa, irmão, Pedro desceu 1 degrau, 2 degraus, 3. Ele estava percebendo o que estava acontecendo, mas quando Jesus olhou para ele, ele olha para cima e fala, meu Deus, onde é que eu vim parar? Será que isso já aconteceu com você já, irmão? Se você está lá servindo o Senhor, ou tentando servir o Senhor, daqui a pouco você desceu tanto degrau, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Onde é que eu vim parar? Olha o estado que eu estou. Onde eu estava, onde eu vim parar? E aí é a hora que você cai em si, para que você possa começar a ser restaurado. É a hora que você precisa despertar de novo. Esse foi o primeiro degrau da restauração da vida de Pedro. Segundo, irmãos, ainda lá em Lucas 22, lá no versículo de número 62, diz assim: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lá em Mateus, que também conta a história, a mesma história, só que o evangelho de Mateus não é o evangelho de Lucas, 26:75, diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. A vida de Pedro, irmãos, um homem que queria servir ao Senhor, e lá em Marcos também fala a respeito disso. Lá em Marcos, no capítulo de número 14, no versículo de número 72, diz o seguinte: e logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Sabe qual foi o próximo passo para a restauração da vida de Pedro? Primeiro, lembra aqui comigo, irmãos, onde Pedro estava naquela hora que Jesus olhou para ele? Ele estava lá, sentado naquela fogueira com o pessoal. O que o pessoal estava fazendo naquela hora da madrugada? Por que ninguém estava dormindo?
eles queriam ver a cabeça de Jesus. Todo mundo lá em volta da fogueira, esperando ver o que ia acontecer lá dentro da casa do sumo sacerdote. E Pedro está lá reunido com esse pessoal. Diz que uma das coisas, que assim que Jesus olha para ele, qual que é a primeira coisa que Pedro faz? Ele sai daquela reuniãozinha, como diz o povo aqui do Pernambuco, daquela patotinha, ele vai embora. Diz que quando ele sai dali, ele chora amargamente. Diz que quando ele saiu dali, ele desatou a chorar. Sabe uma coisa, irmãos, que nos mostra o arrependimento? Não é aquele choro dissimulado, mas é um choro sincero. Quando nós pecamos e já nem chora mais pelo pecado que cometeu, ou o pecado já nem faz mais diferença na minha vida, então você já desceu alguns degraus. Agora, quando Pedro percebeu o que fez, ele falou: eu prometi que eu estaria com ele, que eu não abandonaria, que eu seria preso com ele, que eu morreria com ele. Agora ele olhou para mim e eu lembrei. E agora ele sai dali, ele chora amargamente. Não precisa levantar a mão não, mas já chorou alguma vez, irmão? Por alguma coisa que você cometeu, um pecado? Você vai lá para o seu quarto, você chora diante de Deus. Ali é arrependimento. Aqui, na vida de Pedro, existe o que agora? Arrependimento. Porque ele vê o caminho que ele escolheu para a vida dele, e ele fala: não, agora eu tenho que voltar para o caminho, porque eu estou errando, eu estou errado, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter abandonado Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, e eu abandonei Ele para Ele ser julgado de uma forma injusta. O pecado na sua vida, na nossa vida, ele deve ser um acidente. Ninguém fica marcando assim, não, tal dia eu vou cometer uns pecados, tal dia, sábado que vem já, ó, tá até marcado já, eita, ninguém me segura. Não, na vida do cristão isso é um acidente. Porém, quando acontece, a palavra de Deus diz que se há arrependimento, Ele é o nosso advogado, irmãos. Ele é o nosso advogado junto a Deus. Ele é esse nosso advogado. Então, o que nós precisamos é do arrependimento genuíno. Por quê? Existe uma coisa que se chama remorso e uma outra coisa que se chama arrependimento. O que é o remorso? O Ailson está aqui com essa barba grande, fala: não gostei da tua barba, toma pra cá, pô. Aí eu chego em casa: poxa, eu devia ter feito isso com o meu brother, mano. Eu soco na cara do Ailson. Aí eu fico o quê? Me remoendo pelo que eu fiz. Aí eu chego no outro culto, ele tá com aquela barba, eu não gostei. Toma de novo. Teve arrependimento, irmão? Teve o quê? Só remorso. Aquela pessoa que fica remoendo o que fez, mas não se arrependeu pelo pecado que cometeu. Jesus está chamando você, irmão, chamando você para o arrependimento verdadeiro, para o arrependimento genuíno, e não remorso, e não um peso de consciência, para que você possa ser restaurado, para que a sua vida espiritual seja restaurada. É necessário o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro. É isso que Ele quer de nós. Ele diz assim: eu tenho perdão para te dar, eu perdoo você, eu tenho graça para a sua vida, eu tenho favor para você. Então o que você quer de mim? Só quero que você se arrependa. Fala assim para quem está do seu lado: o que o Senhor espera de você é o arrependimento. Agora, se você estiver lá em Lucas ainda comigo, Lucas 24 agora, um outro degrau na vida de Pedro. Lucas 24. Você encontrou aí? Amém. Nós vamos no versículo de número 11 e 12.
Lucas 24, 11 e 12. Diz assim: tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Olha aqui. Eles dizem assim, que tais palavras pareciam ser um delírio e eles não acreditaram nelas. Nelas quem? Nas mulheres. As mulheres foram no sepulcro. Quando elas chegaram lá, como que o sepulcro estava? Vazio. Tinha um anjo lá. E o anjo falou o quê? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Que o anjo fala para a mulher: por que vocês estão procurando aqui no meio dos mortos aquele que está vivo? E diz que elas saíram. Quando chegaram lá, contaram para os discípulos, falaram assim: Jesus ressuscitou. E diz que eles falaram: essas mulheres estão delirando. Domingo, logo cedo, essas mulheres já estão desse jeito. Estão tudo no delírio. E diz que eles não acreditaram nas mulheres. E diz que no versículo de número 12, diz assim: Pedro, porém, levantando-se, ele correu ao sepulcro. E abaixando, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Até aqui, Pedro ainda não tinha visto o Cristo ressurreto. Ele não tinha visto. Um pouco mais à frente ele vai ver com os próprios olhos o Jesus ressurreto. Aqui ele não tinha visto. Mas as mulheres chegaram, contaram para ele. Ele falou: quero ver. Ele chega no sepulcro, quando ele olha, ele fala: o lençol que ele estava embrulhado está aqui. E diz que naquela mesma hora Pedro já sai de lá maravilhado. Olha aqui, irmãos. Pedro foi o discípulo de Jesus, um dos apóstolos, andou junto com Cristo. Na hora do vamos ver, deu aquele espalha-brasa, sumiu todos os discípulos. Mas uma outra coisa que foi essencial na vida de Pedro foi o impacto da ressurreição. Nós, sempre no culto de ceia, falamos também a respeito da ressurreição de Cristo. Que o Cristo a quem nós servimos é o Cristo vivo. Não é o Cristo morto. Não é o Deus morto. Não é o Deus que ficou lá no sepulcro. Mas é o Deus que a morte não pôde pará-lo. Que a morte não pôde detê-lo e ele saiu de lá, do sepulcro vivo. Isso é o que impacta as nossas vidas. Isso é o que faz a diferença dentro do nosso coração. Porque quando passamos a crer na ressurreição de Cristo, a nossa vida começa a ser restaurada. Às vezes, nós servimos a Deus, mas servimos a Deus como se Ele fosse um Deus longe, distante, morto, sem poder. Que as pessoas falam assim para ela: agora é só Jesus na sua vida. Amém, eu quero mais o quê? É só Jesus mesmo. E às vezes nós falamos agora só Jesus na sua vida de uma forma pejorativa. Tipo assim, não tem mais jeito. Aí quando não tem mais jeito, nós falamos o quê? Só Jesus na sua vida. Mas quer mais o quê, irmão? Só diz que precisa. A gente tem que parar e nos relembrarmos, não só no culto de ceia, mas todos os dias quando acordamos pela manhã: o meu Deus vive. O meu Cristo vive. É isso que nós devemos nos lembrar. Que o meu Deus, Ele não foi um Deus que morreu e ficou morto. Não, Ele está vivo. Ele tem o poder sobre a morte. A morte não tem a última palavra. Ele venceu. Acabou. E o que nós fazemos aqui é aguardar a volta de Cristo. A ressurreição de Cristo impactou a vida de Pedro. Por quê? Pedro, nessa oportunidade, o que ele faz? Ele foge. Mas em outra oportunidade, quando Pedro é pego de novo, diz a história, porque esses não são relatos bíblicos, mas são relatos históricos. Diz que Pedro, quando ele é pego, agora ele não foge. Pedro, agora ele não nega Jesus. Quando eles falam assim: você é aquele que andava com Jesus, ele falou: sou eu mesmo.
e nós vamos crucificar você igual crucificamos seu mestre. Não, igual meu mestre vocês não vão me crucificar não. Vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer igual a ele. Mas tiver que morrer agora, nós morremos. Sabe por quê? Porque agora ele viu Cristo ressurreto. Isso gerou um impacto na vida dele. Isso mudou a vida dele. E quanto mais, irmãos, olha aqui, nós temos uma revelação que o Deus a quem nós servimos é um Deus vivo, é um Deus ressurreto. Isso gera um impacto dentro das nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos ter esse vigor em pregar o Evangelho. Para que nós não venhamos mais ter medo. Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu esse espírito de covardia. Uma outra coisa, para que Pedro fosse restaurado na vida dele. Esse aqui é um dos versículos que eu mais gosto na minha vida. Vai lá em Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16. Você achou aí? Mateus? Marcos. Lá no finalzinho. Marcos 16. Se não tiver grifado, você vai grifar agora. 16. Antes de nós lermos o versículo, deixa eu dar um contexto para os irmãos entenderem. Aqui, diz que logo no domingo de manhã, as mulheres tinham ido ao túmulo para ver se Jesus estava lá. Quando chegaram lá, Jesus não estava mais lá. Aí o anjo vai e fala. O anjo vai e fala para eles que ele já tinha ressuscitado. Lá no versículo agora de número 7, olha comigo. Diz assim, o anjo dizendo ainda para elas: mas ide, dizei aos discípulos que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá vereis como ele vos disse. Aqui, Jesus já tinha dito assim para eles, no Evangelho de Marcos capítulo 14: quando eu morrer, depois que eu vir a ressuscitar, eu vou me encontrar com vocês na Galileia. Jesus tinha dado essa palavra para eles: quando eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Já tinha dado o recado. Jesus morre, ressuscita e dá um recado para as mulheres que chegam lá no domingo pela manhã. Assim, ele ressuscitou e ele deixou um recado: que vocês avisem os discípulos Pedro era o que, irmão? Hein? Pedro era o que? Pedro era um discípulo? Por que é os discípulos e a Pedro? Não é os discípulos. Vai lá e avise os discípulos. Não, avise os discípulos e avise a Pedro. Esse era um recado especial para ele. Esse a Pedro é o X de toda a questão. Aqui, quando o Senhor lança aquela palavra, ele quer dizer o que? Pedro, eu não abandonei você. Às vezes, irmão, nós vamos para muito longe de Jesus, e Jesus vai lá e nos busca de novo. Eu quero você, filho. Ele vai e chama você agora pelo nome. Pedro talvez já não se considerasse mais um discípulo. Ele já não se considerava mais um dos 12. Ele já não se considerava mais aquele que andou com Cristo. Mas Cristo diz o quê? Deixa lá o recado com o anjo: avisa eles e a Pedro que eu estou indo lá para Galileia, como a gente combinou. Irmão, quando nós nos distanciamos de Jesus, Jesus vai lá para nos trazer de volta. E quando você vai lá para longe, ele faz o quê? Com cordas de amor, ele atrai você de volta. Fala: filho, é você que eu quero. Ele não fala assim: manda vir os discípulos. Porque se talvez tivesse chegado essa palavra lá, Pedro falaria o quê? Eu não sou mais discípulo. Eu não neguei Jesus uma vez. Eu não neguei Jesus 2 vezes. Eu neguei 3 vezes. Na primeira eu neguei, na segunda eu jurei, e na terceira eu praguejei contra mim mesmo, blasfemei.
Eu não sou mais discípulo, eu neguei 3 vezes ele. E não importa, irmão, olha aqui, aonde é que você foi parar? Onde é que você chegou? Jesus chama você pelo nome. Fala, vem filho, eu quero você. Volta, você ainda é o meu discípulo. Eu quero restaurar você. Eu quero que você volte de novo. E isso, irmãos, é poderoso para nós, que hoje nós vivemos uma geração que tudo para nós é descartável. A gente acha que qualquer coisa a gente descarta. Descarta isso, descarta aquilo. Isso aqui é meu amigo, não é mais meu amigo. Isso aqui anda comigo, não anda mais comigo. Aqueles relacionamentos diluídos. Você não consegue ter amizade de pessoas há mais de 5 anos. Seu amigo mais antigo é de 1 ano e meio. Porque não consegue ter relacionamento duradouro. E Jesus fala assim, eu não estou aqui para te descartar. Você errou, eu quero restaurar você. Eu não vou jogar você fora para pegar outro. Não, eu quero restaurar você, Pedro, porque você é o meu discípulo. Então aprenda uma coisa, irmão. Jesus não nos trata como coisas descartáveis. Mas Jesus é aquele que nos restaura quando nós precisamos de restauração. Amém? Esse foi o recado especial que ele recebeu. Agora vá comigo lá no Evangelho de João 21. Nossa, foi o que nós lemos hoje no começo. João 21:15 diz assim: depois de eles terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Então olha aqui, Jesus já falando face a face com Pedro, depois de ressurreto: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu... Ele lhe disse: apacenta os meus... Agora olha aqui para mim, para você poder entender o que você acabou de ler comigo aqui, porque parece que está claro, mas não está tão claro quanto parece que está. Aqui, irmãos, você se lembra quando Pedro negou Jesus? Ele estava lá atrás e ele falou assim: Jesus, os outros eu não sei, mas eu sei de mim. Eles podem te abandonar, mas eu jamais. Eu não. Jesus vai e pergunta assim para ele: Pedro, tu me ama mais do que todos esses? Se fosse antes, Pedro ia responder o quê? É lógico. Essa galera eu não sei se te ama não, mas eu te amo. Você pode garantir. Mas aqui Pedro responde de novo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, você me ama mais do que todos esses? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala assim: apacenta os meus cordeiros. Os irmãos sabem que a Bíblia não foi escrita em português originalmente, né? Hoje nós temos ela em português, que ela foi traduzida. Mas o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Quem está fazendo CME com a gente aqui na igreja sabe, às vezes a gente trata um pouquinho disso. E a palavra amor no grego, quando a gente diz assim, eu amo, é só essa palavra que existe no português. Mas no grego existem 4 palavras para amor. Quantas palavras, irmãos? Estou falando grego? Estou. Presta atenção que você vai entender o que está escrito aqui. A primeira palavra para amor é storge. É aquela pessoa que ama coisas, bicho. É esse tipo de amor. Outro tipo de amor é o eros, que é o amor de um homem para uma mulher, que é da onde vem a palavra erótico. É daí que sai a palavra eros. É do eros que sai a palavra. Eros significa amor. Existe a palavra filéu, que quer dizer amor de amigo, amor de irmão, amor de parente. E existe o amor ágape, que é o amor perfeito, que é o amor que não espera nada em troca. Esse é o amor. Então se eu digo assim, eu te amo,
e eu digo para minha esposa, eu te amo, eu estou falando a mesma palavra para ele que eu falo para minha mulher? Sim ou não? Fala que não, irmão. Me ajuda aí, né? Não, né? Mas os irmãos já entendem qual é o amor que eu digo que eu tenho e qual é o amor que eu digo que eu tenho para ela, não é verdade? Mas aqui no grego eles tinham a palavra específica. Então nós vamos ler como estaria aqui no original. Como que seria aqui no original? É assim. Depois deles terem comido, perguntou Jesus a Simão. Perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me ágape mais do que esses outros? E Pedro lhe respondeu: Senhor, eu te filéu. Lembra? O amor perfeito, o amor desinteressado. Jesus pergunta assim para Pedro: Pedro, tu me ama com amor perfeito? Com amor que não tem nenhum interesse, com amor acima de todos. E Pedro diz assim: Senhor, eu te filéu. Ele não é mais aquele homem autossuficiente, orgulhoso que nós vimos atrás. Ele sabe reconhecer quem ele é. Ele sabe reconhecer que ele já pode pisar na bola lá na frente. Que ele não é um homem perfeito. E aí Jesus vai e pergunta de novo. Tornou o Senhor a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me ágape? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Ele estava respondendo a pergunta de Jesus? Estava. Agora, com o amor que Jesus estava perguntando para ele? Não. Que ele perguntou assim: Senhor, Jesus perguntou pela segunda vez: tu me ágape? E ele falou: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu te amo, mas eu não sou perfeito. O amor perfeito é o amor de Deus para nós. E aí, pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me filéu? Pedro se entristeceu, porque Jesus perguntou pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te filéu. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora olha aqui. Essa aqui é um outro degrau para a restauração da vida de Pedro. Por quê? Pedro, quando negou Jesus, ele negou Jesus quantas vezes, irmãos? 3. E para a restauração de Pedro, Jesus pergunta quantas vezes para ele? 3. Porque Jesus quer restaurar a vida e o ministério dele. Sabe uma outra coisa, irmãos? Muito interessante, que aí Jesus restaurou aqui a vida de Pedro, mas um outro degrau é a restauração do ministério de Pedro. Lê comigo o versículo de número 18 agora. Diz assim: antes Jesus tinha dito: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E aqui no versículo de número 18 ele diz assim: em verdade eu te digo, que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás a mão, a outro te cingirá e te levantará para onde não queres. Disse isso para significar que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue. O que Jesus disse para ele depois? Segue. Lembra essa palavrinha aqui, irmão? Segue. Eu acho que os irmãos ainda lembram onde eu falei que eles estavam aqui. Qual que era o mar que eles estavam aqui? O mar da Galileia, não é isso? Jesus falou: irei adiante de vós para o mar da Galileia. E que mar é esse? Lá no começo do Evangelho, irmão, quando Jesus chega na praia, tem aquela pesca maravilhosa. Jesus diz assim para Pedro: eu vou fazer você de pescador de homens. Vem e segue. E Jesus leva Pedro para onde, irmão? Para Galileia, de novo. Lá onde tudo começou. Lá onde ele deu início ao ministério de Pedro. E Jesus chega lá no mar da Galileia de novo. E diz o que para ele agora?
segue. Às vezes Jesus quer que você volte lá no Mar da Galileia de novo. Lá no começo. Lá onde você ouviu a palavra de Deus e ela ardia no seu coração. Para falar assim, eu vou começar do zero. Eu vou voltar lá para o Mar da Galileia, onde Jesus me chamou, porque Ele está me chamando. E lá, Jesus restaura o chamado na vida de Pedro. E diz o que para ele de novo? Vem, segue-me. Você é meu discípulo. E às vezes, irmão, olha aqui, você foi para longe do propósito. Como nós falamos no domingo passado, desceu vários degraus. E agora, para restaurar esses degraus, como estamos falando hoje, o que a gente tem que ir é voltar lá para o começo. É lá onde eu ouvi a palavra de Deus e aquilo mexia comigo, transformava o meu coração, e eu tinha um desejo de fazer a obra de Deus, e eu tinha um anseio de realizar grandes coisas, de alcançar vidas, de pregar o Evangelho. Mas eu desci alguns degraus, e Jesus chama assim como Ele chamou. Eu quero os discípulos e eu quero Pedro de novo. E o Pedro é eu, e o Pedro é você. E Ele fala assim, vai lá para o Mar da Galileia, chega lá, a gente conversa. E lá Ele usa a mesma palavra para você. Vamos começar de novo. Começa do zero. Tá difícil, irmão? Olha aqui, tá difícil. Passa a régua assim, ó. Haja arrependimento, obviamente, e começa do zero de novo. Esquece tudo aquilo. Jesus queria apagar aquilo da mente de Pedro. Pensa o camarada acusado, irmão. Eu neguei Jesus 3 vezes, mas agora ele vai lá e restaura a vida de Pedro, com ele dizendo 3 vezes, eu te amo, Senhor. Mas agora ele voltou lá do zero. E como disse para os irmãos, daí para frente, a vida de Pedro foi outra. E por último, vá comigo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 1, tá, irmãos? Antes de ler o 2, vamos ler um versículo capítulo de número 1, versículo de número 8. Depois nós vamos ao capítulo 2. Diz assim, 1:8, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em toda Samaria e até os confins da terra. Aqui Jesus dá uma promessa. Mas recebereis poder. Versículo de número 4. 2:4, tá? Agora é 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito, assim como ele disse que aconteceria, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Versículo de número 14 agora. Jesus deu a promessa que eles seriam cheios do Espírito. Eles foram cheios do Espírito. E no versículo de número 14, começa. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, os advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentais às minhas palavras. Versículo de número 15. Esses homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça.
o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Varões israelitas, atentais às minhas palavras. Jesus, o Nazareno, varão perfeito por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Agora o verso 24, irmãos. Ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Portanto, não era possível que ele fosse retido por ela. Aqui, irmãos, é Pedro restaurado. Quando ele desceu os degraus, pecou, mas aqui é a restauração da vida de Pedro. E diz que quando ele se enche do Espírito Santo, ele começa a discursar para aquele povo que queria ver a morte de Jesus. Ele diz: esse Jesus a quem vocês mataram, esse que fez milagre entre nós, que Deus fez por intermédio dele, vocês o mataram. Mas ele diz no versículo 24: Deus o ressuscitou, quebrando os grilhões da morte. Portanto, não era possível que fosse retido por ela. Ou em outra versão, porque não foi possível que a morte pudesse detê-lo, porque ele ressuscitou, irmãos. A nossa esperança é nesse Cristo ressurreto. Porque se há um Cristo ressurreto, é esse Cristo que nos restaura. Que quando nós erramos, Ele nos leva para o caminho da restauração. E é esse caminho que Jesus quer que nós venhamos a trilhar. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.